Boa noite. Que bom estarmos juntos aqui hoje no Terça Light Raízes. Você pode se assentar. Terça passada foi um tempo maravilhoso. Nós estivemos juntos aqui no Terça Light Casais, né? E foi um tempo incrível aqui, maravilhoso. Quem estava aqui terça passada? Levanta a mão aí. Muito bem. Parabéns por você estar aqui hoje também. Porque nas terças-feiras parece que Deus vai derramando algo assim que complementa tudo que Ele faz no domingo. Algo que é um plus para a sua vida, para a minha. Amém, amém, amém? Muito bem. Diga assim comigo, essa terça. Não, pode falar mais forte. Hoje eu serei muito abençoado. Deus falará comigo. Amém. Você crê no que você disse? Amém. Graças a Deus. Vamos à palavra. Eu quero falar de um assunto importantíssimo para você, porque nós estamos prestes a virar o ano, né? Quem está preparado aí para virar o ano? Sabe, nós vamos ter uma virada sensacional aqui no dia 31, 21h30. Quero te convidar para estar aqui, mesmo que você tenha alguma festa aí na sua família, né? Alguma situação, você pode chegar um pouquinho depois, né? Você pode também se reunir com a família da fé, né? Você vai ter ceia de Natal, tantas oportunidades para você estar junto com a sua família, mas vem cá, passar a virada no meio da igreja, no meio da família da fé e principalmente na presença de Deus, amém? Não é só algo assim importante para a sua percepção, é que existe algo no céu sobre isso. É incrível, porque na minha vida por 2 ou 3 anos eu não passei a virada no contexto da igreja, e eu confesso para você que parece que meu ano só começou em março, né? Então assim, eu não sei explicar, mas eu sei que tem algo espiritualmente poderoso nisso, amém? Tá bem aí comigo? Vamos lá, nós estamos prestes a virar o ano, e esse é o último Terça Light Raiz. Eu falei, Deus, quero trazer algo tão assim importante no contexto de enraizamento da fé. Eu não sei se você, né, teve orações respondidas esse ano. Quantos aqui, eu queria que você fosse sincero, não tem problema, né? Porque uma coisa você sabe, é que a sua oração certamente foi ouvida. Mas eu quero te dizer o seguinte, quero te perguntar o seguinte: você teve, nesse ano de 2025, orações ou oração, né, orações respondidas? Você teve? Sim, olha, a grande maioria, que legal. Quantas orações são respondidas, né? Alguém disse assim: quem não tem orações respondidas, provavelmente não tem orado, né? Algumas coisas que a gente ouve, mas que talvez façam certo sentido. A oração é algo importantíssimo, porque a oração, ela não prepara Deus para fazer algo poderoso, mas ela prepara você para experimentar o que Deus vai fazer de poderoso, amém? A oração não está preparando Deus, Deus já está preparado, sabe? Agora vamos para o centro do nosso cristianismo, para o nosso Senhor Jesus. Jesus orava ou não orava? Orava, pouco ou muito? Muito ou pouco? Muito, muito. Jesus orava e muito. Por exemplo, Jesus orou no seu batismo. Eu falei isso aqui na semana passada, no nosso café com pastores. Eu falei isso aqui para a turma, né? Tinham dezenas de pessoas aqui tomando café conosco, pessoas que vão se tornar família Light. Muitos deles serão batizados dia 30, não amanhã, não nesse domingo, no outro, não é? Nem o domingo é negociável para nós, né? Mas no dia 30, meu irmão, você vem de qualquer jeito, porque eu vou falar para você, serão 2 grandes e lindas festas aqui na Light, amém? 10 da manhã e 18h30, mas vamos, Jesus estava ali orando no seu batismo, e a Bíblia diz que Jesus orou e o céu se abriu, enquanto ele estava sendo batizado. Jesus orava nos lugares solitários. A Bíblia diz que Jesus, né, pelo menos 2 vezes fala que Jesus acordava bem cedo, e ele ia para um lugar solitário, muitas vezes para o Jardim Getsemane, quando estava em Jerusalém, em outros lugares ali, ele ia para a beira do Mar da Galileia, ou no alto do monte ali naquela região. Ele tinha alguns lugares, que eram lugares de oração de Jesus, porque ele orava, amém, amém, está comigo aí? Outra coisa, Jesus orou no deserto.
A Bíblia diz que ele retirou-se para o deserto para orar. Ele fazia jejum, ele ia para esses lugares para não ser incomodado, num certo sentido, para não ser tomado de agitos no pensamento, na vida, não é? Se você orar, tiver seu tempo de oração, com seu celular na mão, você está fazendo uma péssima coisa. Eu já fiz isso, gente, eu já fiz isso. Não deu certo. Se está dando certo para você, tem alguma coisa, assim, que tem alguma coisa diferente da maioria, porque o celular é uma das coisas que mais agita a nossa mente, mais agita o nosso coração. Se você orar com o celular, você vai ser tentado ali a desconectar daquilo que você está conversando com Deus. Jesus orava em lugares que ele não podia ser desconcentrado. Está comigo aí? Sim? Outra coisa, Jesus, em muitas vezes na Bíblia, Jesus orou para tomar decisões e fazer escolhas incríveis. Por exemplo, a Bíblia diz que antes de Jesus escolher os 12 discípulos, que depois foram seus 12 apóstolos, Jesus orou uma noite inteira. Jesus começou a orar às 6 da tarde, foi orando até 6 da manhã, ele passou a noite inteira orando, e muitos acreditam que ele estava orando para determinar ali o fim da sua escolha dos 12 discípulos, e para a glória de Jesus, ele escolheu quem o Pai queria que ele escolhesse. Então, antes de escolher aqueles discípulos, ele orou a Deus, ele orou a Deus. Outra coisa, Jesus, ele orou antes e depois de milagres. Por exemplo, aquela multiplicação dos 5.000 pães, dos 5.000 homens, aquela multiplicação, Jesus ora antes e depois Jesus ora quando o milagre aconteceu. Jesus, ele orou no templo. Jesus orava no meio das multidões. Jesus também não só orava em lugares solitários, Jesus orava com seus discípulos. Os seus discípulos um dia viraram para ele e falaram assim: Jesus, por favor, ensina-nos a orar. Porque quanto mais ele ensinava de oração, mais os discípulos percebiam que não sabiam ainda sobre oração, não é mesmo? Então ele ensinava os discípulos sobre oração. Ele orava no templo, orava nas casas, orava em lugares cheios, lugares vazios, e ele orou também pelos seus discípulos, e até mesmo na oração sacerdotal de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 17, eu já preguei sobre isso, inclusive no Raízes, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele ora por nós. Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus Deus e homem, Jesus aqui na terra, aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus orou por mim e orou por você. Jesus orou por cada um de nós, amém? Então nós estamos revestidos com a oração de nossos pastores, dos seus pais espirituais, seus líderes de célula, mas você também está revestido com a oração do próprio Senhor Jesus. Amém? É verdade, João 17. Então Jesus orava. Agora, por que Jesus orava? Por que Jesus orava? Qual é o motivo mais importante que Jesus orava? Vamos lá, vou deixar vocês falarem um pouquinho hoje, porque hoje nós estamos num terça live de ensino, e eu queria saber, quem sabe, qual é o motivo que você acha que é mais importante que Jesus orava? Qual é o maior motivo? Vamos lá, alguém pode dizer, vou abrir aqui para esse auditório maravilhoso falar. Vamos lá. Por que Jesus orava? Isso, quem falou intimidade? Para ter intimidade, parabéns. Jesus orava, a primeira coisa, era para quê? Para ter relacionamento com o Pai. Exatamente, nessa ideia da intimidade. Jesus orou para ter relacionamento com o Pai. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, diz um dos textos mais incríveis, que ele se retirava para orar, para estar somente com o Pai. Diga assim, relacionamento com Deus. Esse é o primeiro motivo de Jesus orar. Qual o outro motivo de Jesus orar? Vamos lá, alguém falou alguma coisa aqui? Para ele permanecer firme. Está certo ou errado, gente? Certo. A Neuza jamais erraria. Essa mulher é uma mulher de oração, a gente conhece tanto tempo. Neuza, sabe, a Neuza falou tudo. Ele orava por quê? Para ele não sucumbir na fé, para ele não errar, não é? Em outras palavras, Jesus orava para ele ser também um exemplo. Porque quando uma pessoa erra, uma pessoa vacila, ela perde o seu testemunho, ela perde a sua fé. Quantas pessoas vacilam na fé porque não oraram pela sua fé, porque não oraram
para ficarem firmes. A própria oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, que não é uma reza, é uma oração modelo. A oração que Jesus nos ensinou, ele exatamente, ele diz assim num dos versículos: livra-me do mal, né? Livra-me do mal, livra-me das tentações, né? Não me deixe cair em tentação. Ótimo, isso mesmo. O que mais que Jesus orava? Por que Jesus orava? Exatamente, para ser feita a vontade do Pai. Exatamente. Em outras palavras, Jesus orava também porque ele queria ser dependente da vontade do Pai. Ele queria ser dependente do Pai. Eu sabia que vocês não iam errar, por isso que eu deixei vocês falarem, né? Ninguém seria envergonhado. Sabe por quê? A gente sabe por que a gente deve orar. A mesma causa que Jesus orou é a nossa. Porque Jesus não orou aqui como Deus, talvez ele não precisasse orar, mas Jesus ele orou como Filho de Deus, como homem aqui na terra. Ele orou porque ele queria depender de Deus, ele orou porque ele queria acertar em tudo, ele orou porque ele sabia que uma vida aqui na terra precisava ser uma vida não só de relacionamento com Deus, mas de dependência de Deus, sabe? Jesus, ele orava por muitas razões, e louvado seja Deus. Hoje eu quero falar para você então, sobre algumas orações, né? Tem mais de 100 orações na Bíblia, que são muito importantes, mas hoje eu quero falar para você, sobre 5 orações, importantes e impactantes, sobre algumas orações, que eu acho que eu não vou conseguir falar todas, mas sobre algumas orações, importantes e impactantes, que nós vemos na palavra de Deus, orações que você vai ver, e você precisa fazer, orações que se você ainda não fez, em algum momento você vai precisar estar preparado, para orar assim, são orações que não podem faltar na vida de um cristão, que não pode faltar na vida de alguém que crê em Deus, sabe? São orações que todos nós precisamos fazer nesses dias, e todos nós talvez temos que fazer essas orações de hoje, até a virada do ano, para que a gente vire o ano com tudo, porque eu estou olhando para o ano de 2026, com tanto ânimo, eu estou olhando para o ano de 2026 com uma fé tão renovada, com uma visão tão alargada, eu estou pedindo a Deus, alarga as nossas tendas, Deus nos dá mais terras, entre aspas, Deus faz mais no meio do teu povo, faz mais na vida das famílias, Deus prospera os nossos jovens, sabe? Eu estou olhando para frente e orando na forma como assim, conectada ao que eu estou vendo. Quantos estão entendendo isso? Sabe? Então, eu creio que todos nós podemos e precisamos fazer essas orações nesses dias. A primeira oração que impacta a gente, primeira oração da Bíblia que eu considero talvez a mais impactante, ou uma das mais impactantes e que impacta a gente, é a oração do relacionamento. Diga, oração do relacionamento. Do relacionamento com o Pai. Por que essa oração? Oração do relacionamento. Porque essa é a oração que Jesus nos ensinou. Quando Jesus fala sobre a oração em Mateus 6, ele diz assim no versículo 9, Mateus 6, versículo 9: quando vocês orarem, orem assim, é um modelo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. E por favor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Sabe, queridos, essa é a principal, a mais impactante. Por que a mais impactante? Porque essa oração atinge a multidão de crentes. Essa oração é a oração diária, é a oração que você e eu temos que fazer todos os dias. Essa oração, ela é impactante, porque nela você vê o relacionamento com Deus Pai sendo estabelecido. A primeira coisa, veja, ele fala que Deus é santo, ele fala como Deus é Deus, ele reconhece a divindade do Senhor Pai, Deus Pai. Outra coisa, olha que interessante, ela fala assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus.
Gente, não é fácil a gente orar assim não, porque algumas vontades do céu são diferentes das nossas. Algumas vontades dos céus são muito grandes em relação às nossas, você não consegue ver a dimensão. Algumas vontades dos céus, elas não são no nosso tempo, às vezes são as mesmas que as nossas, mas a gente quer agora, e Deus quer daqui a um ano. A gente quer agora, e Deus queria que fosse um ano atrás. A gente quer agora, e Deus quer daqui a 10 anos, quantos estão entendendo? Sabe, não é fácil, é a oração relacional, é de um filho que confia, de um filho que olha para o céu. Outra coisa, esse texto fala sobre dependência de Deus diariamente. Diga comigo, diariamente. Porque ele diz assim: dá-nos, que dia? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu já ministrei sobre isso, mas isso é muito profundo. Eu aprendi isso há 7 anos atrás, ouvindo uma palavra do Bill Johnson, e eu nunca mais esqueci disso. Quando Deus está dizendo assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso é confiança, isso é receber hoje aquilo que você vai materializar amanhã. Dá-nos hoje, Deus já te deu o pão de amanhã. Ei, vocês estão prestando atenção? Deus já te deu o pão de amanhã? Você está prestando atenção? Deus te deu o pão de amanhã? Vocês estão prestando atenção aí? Deus te deu o pão de amanhã? Então vamos ver. Deus te deu o pão do mês que vem? Deus te deu o pão do ano que vem? Ah, vocês estão prestando atenção. Deus te deu o pão de amanhã hoje. Dá-nos hoje o nosso pão de cada. Gente, essa oração é relacional, é todo dia, é você na presença de Deus todo dia. E ela fala: perdoa-nos. Ela fala sobre perdão, porque nós também estamos perdoando, né? Perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, Senhor, porque nós estamos perdoando quem nos deve. É assim ou não é? É? Né? Sabe? Ela fala sobre perdão. Quem ora assim todo dia, começa a ser levado pelo Espírito a perdoar, começa a liberar perdão sobre os outros, começa a agir com graça na vida daquele que às vezes, né, humanamente falando, não deveria ser tratado daquela forma, mas a gente faz com graça de Deus. E ele fala: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Meus irmãos, essa oração de Jesus estava falando do nosso dia a dia. É a oração relacional, ela é a mais importante, ela é o que garante a sua fé viva, ela é o que faz você estar perto de Deus, ela é a maior causa do porquê Jesus orava, que eu fiz a pergunta, vocês responderam: intimidade. Essa é a oração da intimidade. Ah, pastor, mas aí não fala que é todo dia. Fala sim, sabe por quê? Quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, se você ler 2 versículos antes, em Mateus 6,6, olha o que diz, que eu estou no mesmo contexto. Mateus 6,6 diz, Jesus estava ensinando eles a orarem, ele ainda não tinha falado o modelo da oração, mas olha o que ele diz: quando você orar, vai para o seu quarto, vai para o seu lugar secreto. Sabe, meus irmãos, como está a nossa vida de oração relacional? Quanto tempo? Será que a gente está acordando 30, 20 minutos mais cedo? A oração, ela é um mandamento de Jesus para nós. Por quê, pastor? A oração é um mandamento de Jesus para nós, porque o relacionamento com Deus não é um benefício do Evangelho, é o próprio Evangelho. O relacionamento com Deus no Evangelho bíblico é tudo. O Evangelho bíblico não é sobre uma religião, mas sobre um relacionamento com Deus. A religião é a nossa capa, ela nos serve, a gente faz benefício dela, ajusta daqui, ajusta dali. Você certamente tem uma denominação, né? Light, igreja, aleluia. Você está na matriz, no campus central. Agora não fala matriz, mas outro dia eu falei matriz, aí um pastor amigo meu falou assim: isso é velho, agora é campus central. Então você está no campus central das Lights. Amém? Está entendendo? Sim ou não? Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Por que é muito importante? Porque a oração, ela é um mandamento de Jesus, porque tem a ver com o nosso relacional. Eu gosto muito do Leonard Ravenhill, nesse contexto de oração. Ele é meio radical em umas coisas, mas nesse ponto ele é tão bom. E ele fala assim: se você soubesse realmente o que acontece no mundo espiritual quando você ora, jamais deixaria de orar. Jamais.
Outra coisa que ele fala: pouca oração, pouco poder. Muita oração. Quem falava muito isso? Pastor Clemente. Sempre. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Leonard Ravenhill. Ele fala assim: nós precisamos saber que a igreja avança mais de joelhos do que de pé. Sabe, quando você vence no secreto com Deus, você vence no público com os homens. Sabe, a oração relacional, ela não é perder tempo. Como diz Charles Spurgeon, oração diária não é perder tempo, é ganhar direção. É ganhar direção. Por isso que John Wesley dizia assim: quanto mais eu tenho que fazer, mais eu tenho que orar. Quanto maior é a minha agenda, maior é o meu tempo de oração. Por isso que Paul Young-Cho disse o seguinte: quanto mais minha igreja cresce, mais minutos todo mês eu coloco no meu tempo de oração. E alguns que trabalharam perto dele dizem que quando a igreja chegou a 600 mil membros, ele estava orando 2h30 por dia. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Amém? Como está a sua oração relacional? Segunda oração que eu quero te dizer é a oração de entrega. Pastor, você já pregou sobre isso domingo? Não, eu quero te falar o seguinte: a entrega nos momentos difíceis. É a oração que Jesus fez no Getsemane. No Getsemane, Jesus orou assim: Pai, eu sei que a cruz está logo ali, ela está vazia, e eu sou o alvo, eu vou ser colocado nela. Mas Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Afasta de mim, mas se não for possível, eu quero submeter a tua vontade. Senhor, eu sei que está difícil nessa área, mas mesmo assim, eu quero submeter a tua vontade. Senhor, eu estou sendo tentado, eu estou sendo levado fácil, de uma forma assim, vantajosa, entre aspas, ou humanamente vantajosa, para fora da tua vontade, mas eu não quero mais do que um prazer momentâneo, eu quero ter prazer com o Senhor. Sabe, a oração mais profunda, já registrada nas Escrituras, segundo a maioria dos teólogos, foi essa oração. Foi a oração de Jesus: afasta de mim esse cálice. Sabe, por que essa oração é impactante? Porque ela é de entrega. Ela mostra a nossa fidelidade no momento de dor, no momento de perdas, no momento de dificuldade. Essa oração é a oração que, no meu caso, eu precisei fazer quando houve a perda da minha mãe. Foi muito difícil, mas eu tomei o coração numa oração como essa. Eu lembro quando meu pai estava no último episódio que ele esteve entubado num CTI, e a médica ligou e falou assim: eu acho que ele não passa dessa noite. E eu lembro que nós fomos para a casa da minha mãe orar, e eu e meu irmão orávamos pedindo cura, e eu e meu irmão orávamos declarando cura, e a gente chorava e orava ali. E eu lembro que a minha mãe, ela de repente se levanta, abre os braços, com muitas lágrimas que molhavam o chão, e ela disse: Senhor, nós queremos mesmo que o Senhor faça um milagre, que o Senhor intervenha, e Senhor, nós não temos dúvidas nenhuma que o Senhor pode fazer isso, mas Senhor, seja feita a tua vontade, e se o Senhor levar o Clemente, eu continuarei fiel a ti. Se o Senhor levar o Clemente, eu continuarei fiel ao que o Senhor tem para a minha vida. Se o Senhor levar o Clemente, os nossos filhos continuarão te servindo. E aquilo ali, a sala, aquele ambiente foi inundado com a glória de Deus. Nós caímos no chão pela glória de Deus. E aquela noite, apesar de ter sido a penúltima noite do meu pai vivo, aquela noite, nós dormimos a noite inteira, por 8 horas, sem pensar em nada, descansando na vontade de Deus. No meio do caos. Sabe, muitas pessoas olham para Deus quando estão sem dinheiro, e elas oram achando que está legal, mas eu falo isso com muito carinho, mas nós precisamos entender o pensamento desse tipo de oração. Porque esse tipo de oração é quando você precisa obedecer, apesar de. É quando nós não negociamos a obediência. Sabe, algumas pessoas olham para Deus e colocam um si quando não poderiam. Sabe, às vezes dizem: Senhor, ajuda-me. Por exemplo, Senhor, ajuda-me a ter um carro, porque quando eu tiver um carro, eu irei à igreja sempre. Mas talvez a oração deveria ser assim: Senhor, enquanto eu estou indo à igreja a pé,
nessa manhã fria ou nessa manhã quente de domingo, por favor, me providencie um carro para a próxima temporada? Quantos estão entendendo? Senhor, quando eu tiver um salário melhor, Senhor, quando eu pagar as minhas dívidas, Senhor, quando eu resolver situações financeiras na minha vida, eu vou dizimar. E as pessoas vão negociando, mas a oração da entrega é: Senhor, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha fidelidade, mesmo nos dias difíceis que eu estou vivendo, porque eu sei que o dízimo é primícia, e se faltar alguma coisa aqui em casa, nunca faltará fidelidade. Senhor, mesmo diante de tamanha oportunidade, eu não farei o que é errado, porque eu não pecarei contra a tua vontade. Quantos estão entendendo? Como tem sido nossas orações quando nós somos tentados nos momentos difíceis, quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos sob pressão do mundo, pressão do diabo, pressão dos amigos, né? Pressão das finanças, pressão, né? Nas áreas de moralidade, pressões de todos os lados. Como está a nossa fé? Como está a nossa oração? Esse é o momento que nós temos que orar falando: Senhor, me ajuda a ser resiliente, me ajuda a resistir, me ajuda a ser fiel, me ajuda a te obedecer, porque custe o que custar, fidelidade nunca faltará na minha vida. A segunda oração é a oração de entrega nos momentos difíceis. Terceira oração. Se os irmãos puderem, me ajudem tentando colocar um carregador para mim, aqui. E eu vou continuar pregando aqui, tá bom? Eu esqueci de carregar meu tablet dessa vez. Terceira oração, a oração de arrependimento de Davi. Olha o que diz aí em Salmo 51, eu amo muito esse salmo. Esse salmo, eu já ministrei ele em muitos aconselhamentos, quando nós aconselhamos pessoas que estão em processo de restauração em diversas áreas, mas ele não é só para isso. Esse salmo, eu já orei esse salmo. Esse salmo é para você orar, quando eventualmente você tiver, que submeter a um processo de arrependimento. Olha o que o salmista Davi está falando depois dele ter pecado. Ele está dizendo assim, versículo 1: tem misericórdia de mim, Deus, pelo teu amor, pela tua compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele não está negando as transgressões, ele não está fingindo para Deus que não tem, ele está dizendo: eu sei que tem, mas me ajuda, Senhor, lava a minha culpa, purifica o meu pecado, eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado, ele fica agarrado em mim. Minereis, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me, olha só o que diz aí no versículo 7, purifica-me e eu ficarei puro, lava-me e eu ficarei branco como a neve, aleluia. Sabe por que quando nós temos situações de pecado na nossa vida, a Bíblia fala que nós estamos espiritualmente sujos? Pecado suja, gente, pecado suja. Domingo, sexta-feira, o Espírito Santo, eu preparando a palavra, o Espírito Santo falou assim para mim: eu te dou bandeira verde, bandeira branca, para você ir em frente, eu quero que você fale bem firme nisso. E eu fiquei com uma coisa assim, do tipo assim, cara, mas às vezes eu fico preocupado, Senhor, porque eu falo um negócio que talvez é para 6 e tem 600 ouvindo. Deus falou: não precisa, eu vou te direcionar. O Espírito Santo, sabe por quê, gente? Porque o pecado é sujo, pecado é suja, ele é sujo, e o que é sujo, suja. Como estão entendendo? Pecado é sujo, mas a Bíblia está dizendo que a gente pode fazer uma oração, dizendo: Senhor, me purifica, cria em mim. Olha o versículo 10, eu amo esse texto, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito saudável e estável. Não me expulses da tua presença, e não tire de mim o seu Santo Espírito. Você está vendo? Talvez se a gente for neotestamentalizar isso daqui, a gente pode falar assim: não tires de mim a tua unção, não tires de mim a tua força, o teu vigor espiritual, sabe? Obrigado, meu irmão, obrigado, que trabalheira que eu estou te dando, hein, cara? Depois seu pai vai te dar um dinheirinho, tá bom? Cadê o Paulo? Ele está vendo, cara, seu pai está vendo, ele é seu recompensador. É ou não é? Aumenta a mesada dele, Paulo.
Você viu o que ele falou? Ano que vem, é daqui 40 dias, cara. 42 dias, escreve aí. 43. Obrigado. Brincando, viu? Obrigado. Você é muito top. Eu vacilei. Tá vendo? Fica dando trabalho para os meninos. Olha o que ele diz, versículo 11. Versículo 12. Devolve-me a alegria da salvação. Sabe, tem gente que está sem a alegria da salvação, porque está faltando oração de arrependimento. Que está faltando pegar um dia, pegar um sonzinho. Se você não tem o Spotify, pega o CD. Ainda funciona. Qualquer lugar você vai arrumar um microsystem. Nem todos os lugares mais. Pega um CD, pega qualquer coisa, mas põe uma música. Vai para a presença de Deus. Derrama seu coração. Derrama. Fala, Senhor, eu enxergo que tem sujeira nessa área. Senhor, eu errei com a língua. Senhor, eu errei com os olhos. Senhor, eu tenho errado com o pensamento. Senhor, minha vida está esquisita nessa área. Me ajuda, Senhor. Amém ou não? Faz essa oração, sabe por quê? Presta atenção. As nossas orações são respondidas. As nossas orações são respondidas. São respondidas. São respondidas. Conseguiu, cara. Vamos bater palma para esse menino abençoado. Eu só não posso avacalhar de novo. Meu Deus, me ajuda. Olha o que ele diz no 16. Olha só o que a Neuza disse, versículo 12 ainda, versículo 12 ainda, diz assim: sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A oração de arrependimento, ela não só fala assim, Senhor, me limpa dessa sujeira, mas ela fala assim, me ajuda a manter-me limpo, me ajuda a manter santo. Está vendo? É a oração do Pai Nosso, mas agora de outra forma. Olha o temor de Davi. Davi está dizendo, eu pequei, eu errei, eu vacilei, eu errei demais. Mas Senhor, se o seu sangue não vier sobre a minha vida, se a sua presença não vier sobre a minha vida, eu vou continuar sujo. Mas mais do que isso, Senhor, nunca mais me deixe cair nesse pecado. Tira-me dessa vida. Eu quero viver a plenitude da salvação. Aleluia. E ele fala assim, porque eu sei que o Senhor não se deleita e não se agrada em sacrifícios, porque senão te dava. Sabe por quê? Quando tem um pecado na sua vida, não adianta você querer resolver com uma oferta. Não adianta você querer resolver fazendo uma coisa na igreja. Nós não servimos na igreja para cobrir pecados. Nós servimos na igreja para agradecer o Deus que nós temos. Então não adianta, não, agora eu vou servir mais. Eu quero me penalizar. É penitência, gospel. Agora a minha escala vai ser todos os dias. Aliás, eu vou lá na igreja, vou lavar os banheiros todos os dias. Eu vou lavar ajoelhado, porque aí eu vou pagar. Não, já está pago. Já está pago. Então a gente nunca paga pecado. Nunca! Isso não é bíblico. Mas a gente tem que resolver no nosso coração. Davi conhecia Deus, está dizendo, se fosse holocausto, eu sou milionário. Se fosse para dar uma oferta pelo meu adultério, se fosse para dar uma oferta pelo pecado que eu cometi, eu traria $1 milhão. Eu traria barras de ouro. Mas eu sei que o que o Senhor quer é um espírito quebrantado e um coração contrito que o Senhor nunca despreza. Amém? Terceira oração é a oração do arrependimento. Sabe, se tem uma oração que nós precisamos, é do relacionamento. Outra oração que você precisa muito, é essa do arrependimento. Talvez poderia ser em ordem, até num certo sentido, mais importante do que da entrega nos momentos difíceis. Porque a do arrependimento abre os céus. Sabe, é reconhecer, é quebrantar, é dizer, Senhor, recomeça a tua obra em mim. Quarto, a oração, diga comigo assim, oração da expansão. Oração da expansão. Jabes, a Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, que Jabes, ele orou ao Senhor. E Deus gosta, gente, presta atenção, Deus gosta de orações ousadas.
Deus gosta de orações que tem algo mais. Deus gosta de oração que pede algo que você percebe que talvez se ele não fizer, você não vai conseguir. E Jabes chega diante de Deus. Talvez ele estava esforçando muito, colhendo pouco. Talvez ele estava assim tentando de tudo e tendo um pequenino resultado ou quase nenhum. Talvez Jabes estava assim cansado. Talvez Jabes estava mais sem uma nova ideia. Talvez Jabes estava assim sem um insight que ele precisava. E agora ele lembra que Deus poderia fazer. Deus poderia expandir as suas terras. Talvez ele tinha trabalhado 10 anos e não tinha aumentado nada. Talvez ele tinha confiado tanto no seu trabalho, nas suas habilidades, nas suas mãos, e ele tinha feito tanto, e ele só tinha aumentado as terras como qualquer humano. Mas agora, ele faz uma oração ousada. Ele chega diante de Deus, que é o dono de tudo, que é aquele que tem prazer em nos fazer mais, nos dar mais, e nos fazer conhecidos, e nos fazer influentes, e nos fazer abençoadores e não só abençoados. Agora ele chega diante de Deus e ele fala assim: Senhor Deus, Deus de Israel. A oração de Jabes é assim: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Tem uma versão que diz assim: Senhor, através da tua bênção, alarga as minhas tendas. Agora ele continua e ele diz: que a sua mão esteja comigo, guardando-me do mal e livrando-me de dores. E a Bíblia diz que Deus atendeu ao seu pedido. Deus atende o pedido de um homem arrependido para restaurá-lo. Mas Deus também atende o pedido de um homem visionário. Deus atende. Nós estamos aqui nesse lugar porque Deus atendeu um pedido nosso. Que nós oramos muitos anos. Porque o pastor Clemente profetizou, porque a pastora Claudir profetizaram, oraram. Esse lugar não chegou em um dia, ele chegou em anos de oração. A nossa oração de hoje abre as tendas, alarga as tendas amanhã. A Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. Por que essa oração impacta a gente? Porque ele pede para Deus mais, ele pede mais terras. Talvez ele já tinha muito, eu não sei, a Bíblia não dá detalhe, mas ele era proprietário de terra. Ele já era alguém que era, provavelmente no contexto da palavra, um grande fazendeiro. E agora ele fala: Senhor, alarga as minhas terras. E ele não fala a minha terrinha, a minha terra, as minhas terras. Alarga o que o Senhor já me deu, me dá mais, Senhor, me dá mais, alarga as tendas, alarga o negócio. E outra coisa, ele ora dizendo assim: a sua mão precisa estar comigo. Ou seja, ele está dizendo: tem que ter favor do Senhor na minha vida. Meu irmão, você pode fazer o melhor trabalho, você pode ter as suas próprias melhores ideias, mas nada disso se compara a uma gota do favor de Deus na sua vida quando ela se manifesta. Basta um sopro, basta uma palavra, basta um empurrão, basta chacoalhar, basta qualquer toque de Deus, basta um insight, uma pequena, grande ideia, e tudo muda na sua vida. Tudo muda. Eu tenho um amigo que eu não vou dar muitos detalhes, que um ou outro pode conhecer, não é daqui, mas ele estava me dando testemunho dele. Ele se converte ao Evangelho, ele é fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, e a renda dele começa a cair. Ele continua fiel ao Senhor. Ele é um homem de oração, ele está um pouco perdido, porque a carreira dele na área dos esportes terminou, e agora Deus o dá um insight. Uma semana de oração, ele se derrama na presença de Deus, e ele faz a oração de Jabes, e ele fala: Senhor, alarga as minhas tendas, até elas estão diminuindo. E através de um insight, esse homem, ele faz tantos cursos, tantas coisas na internet, ele começa a ser tão influenciador agora no seu ramo, e hoje, pela graça de Deus, ele vive com uma excelente renda desse insight de 1 minuto.
Ele pode morar no país que ele quiser. Ele pode morar no lugar que ele quiser. Porque o mercado dele não são pessoas que ele tem contato. O mercado dele é gente do mundo inteiro querendo aprender com ele. Quantos estão entendendo? Um insight. Uma semana de oração. Sabe por que muitas pessoas estão com a terra do mesmo tamanho e não foram alargadas? Porque nunca tiveram coragem de pedir. Sabe por que muita gente ainda tem só o normal? Porque não pediu o extraordinário. Jabes é ousado. Ele está com a vida com Deus resolvida. Ele está servindo na igreja. Ele está amando a Deus. Ele está amando sua família. Ele está pronto. Mas a terra não avança. E ele chega para Deus e faz a oração que talvez alguns aqui ou todos poderiam fazer nessa noite, antes de virar o ano. Quem sabe você precisa fazer essa oração de Jabes, falar: Senhor, alarga as minhas tendas, alarga as minhas terras. Eu não sei o que é isso para você, mas Deus gosta quando a gente pede algo que reconhece um pouco mais do tamanho dele na nossa vida. Deus gosta quando a gente pede algo que aponta o tamanho de Deus, no sentido do seu poder, no sentido de alguém olhar para você e falar: só pode ter sido Deus, porque você não era provável, você é um improvável, mas Deus fez, foi Deus quem fez, meu irmão, é verdade. Eu era improvável, eu era normal. Tem um pastor amigo meu, de São Paulo, alguns conhecem. Ele não era pastor, hoje ele é pastor de tem umas 7, 8 igrejas. Tem casa nos Estados Unidos. E assim, às vezes as pessoas olham para ele, julgam, não sabem, é pastor, olha lá, mas ninguém sabe nada. Só que quem está na igreja dele sabe a vida dele. O salário dele da igreja não é nem 5% do salário dele na empresa que ele tem. Esse pastor, ele falou assim: Deus, o meu sonho é ser pastor, servir o Senhor. Mas para eu exercer esse sonho de servir ao Senhor, tem um sonho que compete comigo. E o servir era ser pastor. E aí ele abre o coração para Deus. E ele fala assim: Senhor, alarga as minhas tendas, para que eu possa largar esse sonho para minha família, para minha vida. E fazer isso. Deus fala assim: não, deixa comigo. E ele começa a orar, essa oração de Jabes, um mês orando: Deus, alarga minhas tendas, Deus. E aí vem um insight do céu. E ele muda o ramo da empresa dele. E ele sai da empresa dele num ramo X e vai para um ramo de logística. E em 3 meses, ele assina um contrato que ele não acreditava. Porque a partir desse contrato, ele teria que comprar mais de 100 caminhões em um mês, para começar a rodar o contrato que ele fez. Resumido a história. Hoje ele é dono da maior empresa logística da GC Lever no estado de São Paulo. A maior empresa logística do Brasil. Ele distribui tudo da GC Lever no estado de São Paulo. Tudo. O picolé que o cara compra na padaria, o sorvete, tudo no estado de São Paulo é distribuído pela empresa dele. E hoje sabe o que ele é? Pastor, presidente do conselho de administração, tem 2 reuniões por mês na empresa, trabalha 28 dias por mês para a igreja, 2 dias por mês para a empresa dele. Os filhos dele são diretores da empresa, tem outros irmãos da igreja que trabalham na empresa. A empresa dele é gigante, e ele ganha muito mais dinheiro do que muita gente você conhece. Um homem humilde, viajei com ele, tive o privilégio de conhecê-lo, de participar um pouco da vida dele. Um homem humilde, um homem simples, mas milionário. Mas foi um insight. Ele falou: Senhor, alarga as minhas tendas. Alarga as minhas tendas. Em 6 meses, a vida dele fez um... É claro que a história não é tão simples, porque para se comprar 100 caminhões em um mês, e começar a rodar com eles, foi algo muito doido. Deus gosta quando a gente pede algo assim. Alargar as nossas tendas também pode significar, preste atenção, as suas terras tem a ver com o que você exerce influência. Alargar as nossas tendas, pode ser também nosso ministério, a influência que você tem. Você é um líder de célula, quer ser um supervisor, você lidera um ofício assim, quer liderar mais outro. Você, quem sabe, tem um chamado para o ministério, você quer mudar de nível de influência ministerial, então você tem que orar, falar: Deus, alarga as minhas tendas. Quem pede essa oração, em algum momento vai ser desafiado. Senhor, alarga as minhas tendas, mas eu não quero ser desafiado. Alarga as minhas tendas, mas eu não quero comprar 100 caminhões. Alarga as minhas tendas, mas eu não quero servir num nível maior. Então você não pode orar. Mas se você tiver disposição de ser esticado por Deus, Senhor, alarga as minhas tendas. Porque mais terra, mais trabalho.
mais terra, mais responsabilidade. Mas mais terra, mais glória para Deus. Está entendendo, sim ou não? Alarga as tendas do nosso ministério. Senhor, multiplica as nossas células. Senhor, multiplica essa igreja. Senhor, multiplica a minha célula. Multiplica, Senhor, alarga as tendas. Amém? Quando você pede, você está pedindo aumento, crescimento. Senhor, alarga as tendas da minha influência na minha empresa. Alarga as tendas, o Senhor está me levantando lá. Mas eu não quero só crescer na proporção profissional. Eu quero crescer em autoridade espiritual. Eu sou pastor lá na minha empresa. Deus vai te usar lá na empresa como um pastor. Ou tem alguém lá pastoreando a empresa e você nem está percebendo. Você é o pastor da sua empresa se você quiser. Como você está entendendo? Você é um ministro de mercado. Isso é bíblico, isso é verdadeiro. Sim ou não? Jessé. É o espírito de Jessé, o sogro de Moisés. Ele é o pastor fazendeiro. Isso é uma outra história. Aumente o nível da sua liderança. Hoje você lidera quantas pessoas? Quantas pessoas você lidera? No seu trabalho. Você lidera 1? Ok. Peça para Deus para você liderar 2. Você lidera 5? Peça para Deus para você liderar 5 coordenadores. Você lidera só o estagiário, então pede para Deus promover o estagiário e te promover junto. Quantos estão entendendo? Eu me lembro quando eu tinha 20 anos. Eu estava 2 anos no banco. E eu não fiz essa oração propriamente dita igual, mas eu pedi para Deus, Deus, me ajuda a ser promovido. Gente, eu era um cargo no banco, que chamava escriturário. E o grande ponto é que eu tinha 2 anos de banco e todo mundo mandava em mim. Mas eu não mandava em ninguém. Porque o dia que eu achei que eu mandava no estagiário, ele deu uma resposta para mim e falou assim, eu sou estagiário do gerente, não seu. Eu não mandava em ninguém. E não que eu tinha que mandar, mas eu falei, eu tenho que crescer. Eu percebi que de uma agência de 24 funcionários, eu era o menor dos menores. E aí eu me coloquei diante de Deus, comecei a orar, passaram 3 meses, surgiu uma vaga. E essa vaga, que era tipo para ser um gerente de pessoa jurídica, como se fosse, e ela tinha 6 pessoas na minha frente, mais ou menos. Eu acho que eu era o 7º e último, porque depois de mim também não tinha ninguém. E aí, eu falei, Deus, eu vou lá e falo com o gerente que eu quero a vaga, não vou, porque eu tenho que respeitar quem está na minha frente. Eu fui falando, eu falei, o não eu já tenho, eu vou lá e vou me colocar à disposição. Conversei com meu pai concordou, meu pai me orientou tudo como eu deveria falar, e uma das coisas que me fizeram sucesso na vida é pegar a orientação, treinar sobre ela e exatamente em cima dela. Eu não chegava lá e falava o que eu queria, eu chegava lá e falava que meu pai me orientou, e Deus usava meu pai. Aí eu cheguei lá, chamei o gerente na época. Aí eu falei assim, mais ou menos assim com ele, olha, eu sei que eu sou, né, o tal, mas eu tenho muita vontade de ser essa vaga. E eu estou sabendo que ele está rolando. Aí ele, tá, ligou o computador, começou a falar, fala aí. Sabe quando não está nem aí, você está falando? Aí eu continuei falando, né, como se estivesse falando para a parede, mas eu fui falando, falei, sabe, eu me sinto capacitado para essa vaga, porque eu já tenho 2 anos de banco. Eu já aprendi muita coisa aqui. Aí ele parou e falou assim, você sabia que tem gente concorrendo nessa vaga que tem 11 anos de banco? Aí eu falei assim, não, tudo bem. Mas você sabe muito bem que você me falou outro dia que com 3 anos de banco você virou gerente de pessoa física. E ele tinha falado isso. Aí eu falei, então por que não eu com 2? Aí ele, só se você aprendeu muito, porque eu era muito bom. E ele ficou. Aí ele foi me tirando, falando um monte de coisa. Eu falei, não. No final eu falei igualzinho meu pai te falava. Eu falei, não, eu estou aqui só para dizer que se tiver a oportunidade eu estou disponível. Se a oportunidade for de outro, nós vamos celebrar juntos. E aí beleza. Passa 2 semanas eu descobri que tinha 3 pessoas que não queriam de jeito nenhum essa vaga. Porque não queria tendas mais largas. Porque essa oração, ela não é para quem tem fé, assim, é para quem quer. Você tem que desejar, meu irmão. Você tem que desejar. Quantos estão entendendo? Aí
Aí eu comecei a descobrir que 3 pessoas não queriam aquela vaga. Passaram-se mais uns 10, 15 dias, ele me chama na mesa dele. Primeiro, eu que fui lá, agora ele está me chamando. Certo ou errado? Entendeu ou não? Primeira vez, ele não olhava na minha cara, ficava no computador. Dessa vez, ele fechou o computador e ficou assim o tempo inteiro comigo e sorrindo para mim. Ele estava outra pessoa. Agora ele parecia meu melhor amigo. Agora ele estava... Sabe por quê? Eu não sabia, mas os outros 2, 3 estavam na minha frente, não tinha alguma coisa para essa vaga. Ou seja, ele estava agora... Eu estava dentro da... Eu estava com as chances dessa vaga. Eu tinha o pré-requisito. E enfim, Deus abençoou e Ele me promoveu para essa vaga. Pela graça de Deus. Mas por que eu estou contando isso? Não tem nada a ver comigo. Foi a mão de Deus sobre a minha vida. Mas eu fazia essas orações a vida inteira. E eu continuo fazendo até hoje. Oração de Jabes. Você pode fazer a oração da expansão. Amém? Está comigo aí? Vamos ficar de pé? Eu não vou falar da outra não, porque senão a gente vai embora. 4 modelos de oração para você levar no seu coração. Eu que criei. Quatro modelos de oração. Você está disposto a orar? Amém? Eu queria que você juntasse aí com 4 ou 5 pessoas. Você consegue? Pode juntar aí. 3 a 5. Vou deixar bem tranquilo. 3 a 5. Ninguém fica menos que 3. Ninguém mais que 5.